Existe um lugar onde o mapa deixa de fazer sentido, onde a Terra se parte em fragmentos, os ventos nunca descansam e o horizonte não anuncia começo de nada, é o fim de tudo. Há mais de 12.000 anos, os primeiros seres humanos chegaram até aqui. Atravessaram continentes, cruzaram climas impossíveis e pararam neste ponto, como se soubessem que, além dali, já não havia mais para onde ir. A borda do mapa, onde a terra se desfaz em vento e água, é a Patagônia. Uma vasta extensão de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, dividida entre Argentina e Chile por uma linha invisível traçada pela história e pela política, mas unida por tudo que nenhuma fronteira consegue separar. O gelo, o vento e um silêncio que tem peso. De um lado, os fiordes profundos e as geleiras selvagens do Chile. Do outro, planícies intermináveis, lagos de sal e falésias onde a terra parece não ter borda, uma das regiões menos habitadas do planeta. E, paradoxalmente, uma das mais vivas. No extremo sul, surge a Terra do Fogo. O nome soa quase como uma promessa que o lugar recusa cumprir. Não há fogo aqui, há gelo, há água escura, há um vento que varre tudo com a indiferença de quem nunca precisou se justificar a ninguém. Quando os tripulantes da expedição de Fernão de Magalhães avistaram em 1520 as fogueiras acesas pelos povos originários nessas costas, batizaram o território antes mesmo de entendê-lo. É a Terra do Fogo, nomeada por uma centelha que eles nunca alcançaram. E no coração dessa terra, encostada na montanha como quem não tem para onde recuar, fica Ushuaia, a última cidade antes do fim do mundo. Ushuaia não nasceu de um sonho, nasceu de um castigo. No final do século XIX, missionários anglicanos criaram um posto avançado na borda do mundo habitável. Mas foi o governo argentino que enxergou no isolamento extremo uma utilidade brutal. Se a Sibéria funcionava para os russos, por que a Terra do Fogo não funcionaria para a Argentina? Em 1896, chegaram os primeiros prisioneiros. A lógica era simples e cruel. A distância faria o trabalho que grades e guardas não precisariam fazer. O próprio território era a cela. A terra congelada, o mar tempestuoso e o vento constante eram os guardas mais eficientes que qualquer estado poderia contratar. E então aconteceu algo que nenhum governo previu. Os mesmos homens que mais queriam desaparecer dali foram os que tornaram o lugar habitável. Cortaram madeira, construíram docas, assentaram trilhos sobre a lama congelada. Com as mãos que queriam partir, ergueram uma cidade. Hoje, a antiga prisão é um museu. Os cais se enchem de navios de cruzeiro. O que foi exílio virou atração. O fim do mundo aprendeu a receber visitas. Ushuaia fica longe de qualquer coisa que se chame centro. Buenos Aires está a quase 3.000 quilômetros. A Antártida, em certos momentos, parece mais próxima. Mas como tudo na Patagônia, a cidade foi se transformando sem pedir permissão. Se Ushuaia é o coração deste fim do mundo, o canal de Beagle é sua corrente sanguínea. Uma passagem longa e fria que divide Argentina e Chile ao longo da borda sul da Terra do Fogo, e que guarda o nome de um navio famoso por ter levado, décadas depois de Magalhães, um jovem cientista chamado Charles Darwin por essas mesmas águas, na década de 1830. O canal se estende por cerca de 240 quilômetros de leste a oeste, conectando dois oceanos através de um labirinto de ilhas e enseadas, onde o tempo parece correr em outro ritmo. No meio dessas águas, sobre um rochedo isolado a 9 quilômetros de Ushuaia, uma torre vermelha e branca se ergue do mar.
Concluído em 1920, o farol é um ponto de orientação no sentido mais literal e mais simbólico. Uma luz no meio de um mundo que insiste em desorientar. Sua claridade pulsa a cada 10 segundos e alcança em noites límpidas quase 13 quilômetros. Os primeiros exploradores franceses que navegaram por aqui chamaram essas ilhotas de Les Éclaireurs, os batedores. Um bom nome para qualquer coisa que exista neste extremo do mundo. Na extremidade leste do canal, a Isla Martilho guarda uma das surpresas mais improváveis desta terra congelada. Todo mês de outubro, quando a primavera austral começa a dissolver a geada e os dias voltam a ter luz, milhares de pinguins de Magalhães sobem a costa. Eles voltam ao mesmo lugar, todos os anos, como quem não aprendeu a viver de outra forma. A ilha faz parte da estância Harberton, a fazenda mais antiga da Terra do Fogo, fundada em 1886. Por décadas, foi apenas mais um pedaço de terra fria e desabitada, até que os pinguins chegaram e mudaram esse status para sempre. Com o tempo, outras espécies foram se juntando. Os pinguins Gentoo, de bico alaranjado e faixa branca na cabeça, estabeleceram uma colônia menor ali. E nos últimos anos, algo novo. Pinguins-rei começaram a aparecer nessa latitude, desviando-se de suas áreas habituais mais ao sul. Um sinal pequeno, mas inegável. A Patagônia está mudando. As correntes estão aquecendo. E os animais que não leem relatórios científicos já sabem disso antes de qualquer um de nós. Além do canal de Beagle, as águas calmas desaparecem completamente. O que começa ali é a passagem de Drake, um dos trechos oceânicos mais brutais do planeta. Uma faixa de oceano aberto, onde o vento circula sem obstáculos, acumulando força por milhares de quilômetros, antes de concentrar tudo num mesmo ponto. Entre as ondas, a silhueta escura do Cabo Horn emerge do mar. O oceano ao redor é um cruzamento crítico para a navegação, mas também notoriamente implacável. O que fez deste cabo não apenas um ponto no mapa, mas uma advertência. Uma fronteira que o planeta traçou com a própria rocha. Nenhum farol foi suficiente aqui. Nenhuma carta náutica preparou completamente os que vieram. O Cabo Horn não é um obstáculo que se vence. É um argumento que o oceano apresenta e que cada navio decide, à sua maneira, como responder. Existe uma pergunta que a Patagônia faz a quem a atravessa de carro. Não em palavras, em quilômetros. A Rota 40 corta o interior argentino por mais de 5.000 quilômetros. Boa parte deles sobre cascalho, entre arbustos baixos que o vento dobrou para sempre no mesmo sentido. Não há cidade, não há sinal. Há, de tempos em tempos, uma estância distante demais para chegar a pé e perto demais para ignorar. A estepe patagônica não é vazia, é econômica. Cada elemento que existe aqui existe por um motivo preciso, e o que não resiste ao vento, ao frio e à seca, simplesmente não fica. E a Patagônia é assim, sem filtro, sem concessão. Um dos últimos lugares do planeta onde a natureza ainda manda de verdade e onde qualquer um que chega até aqui entende isso no primeiro dia. O vento ensina, o frio ensina, e o silêncio imenso entre uma montanha e outra ensina o que nenhuma cidade consegue. Se você chegou até aqui nessa jornada, deixa o like para apoiar o canal e se inscreva para continuar explorando os lugares mais extraordinários da Terra. Até o próximo vídeo.